Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte com as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo, que hoje tem partida importantíssima pela Copa Conmebol Libertadores da América, oitavas de finais no estádio do Maracanã. O jogo vai ser às 21h30 da noite contra o Internacional, um adversário complicado, também tem muitos títulos, né? Campeão, bicampeão da Libertadores, contra um tricampeão da Libertadores, que é o Mengão. Então já vai deixando o seu like, se inscreva, ativa o sino. Vamos aqui para mais um corte. Informações desse grande jogo, desse duelo dessa noite. Bom dia, meus amigos, de novo. É isso aí, boa tarde, né, ô Lili? Estamos aqui, eu agora bem acompanhado pelo Rafa Marques no palco desse grande jogo, Flamengo Internacional, Libertadores da América, jogo de ida, oitavas de final, né? O pessoal em casa vocês aí no estúdio devem estar achando estranho, né? O Rafa de camiseta polo e eu de blusão, né? É que o Rafa é calorento, eu sou friorento, 23 graus de temperatura aqui no Rio de Janeiro. Boa tarde, Rafa. Aqui do seu lado esquerdo tá calor, nem do meu lado tá frio. Exatamente, é quase isso, né, Cícero? Mais uma vez, um abraço ao fã de esportes que está conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. De verdade mesmo, eu não sinto frio. E, aliás, eu acho que isso talvez ajude a explicar aquela doença que eu tive, sabe? Aquela internação que eu tive. Porque eu não consigo sentir frio, não adianta. 23 graus? 23 graus dá pra pegar a praia, Cícero Melo. É isso, ingressos esgotados, vamos ter mais de 64 mil torcedores aqui, 1.500 é a carga, 1.500 ingressos para a torcida colorada. O Flamengo, ambos os times eliminados na Copa do Brasil, o Flamengo para o Atlético, o Internacional para o Fluminense, ambos também vêm de vitórias no Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu o Mirassol aqui no Maracanã, 2-1, e o Inter teve uma grande vitória lá em Bragança Paulista, 3-1 contra o Red Bull Bragantino. Mas o Flamengo hoje tem um grande desfalque, o meia Arrascaeta suspenso pelo terceiro cartão amarelo, no Maracanã, fica de fora. O substituto deve ser o Luiz Araújo, que veio do banco no último jogo, se revezando com o Plata na função do Arrascaeta. E a equipe do Internacional deve manter a base do time que venceu lá em Bragança Paulista, mas é possível e deve ter duas mudanças. O Aguirre voltando à lateral direita no lugar do Alan Benítez e, no caso, o Vitão, que estava suspenso no Campeonato Brasileiro, voltando na vaga do Cleiton Sampaio. Na abertura do Campeonato Brasileiro, primeira rodada em março, o empate de 1-1 aqui no Maracanã, o Inter fez um grande jogo. O que você está projetando para hoje? Um grande jogo também, Cícero. Eu acho que só que alguns contornos diferentes daquele, né? Por exemplo, não dá para imaginar o Inter com a preocupação em ter uma proposta ofensiva muito sedimentada como teve naquele dia. Jogou menos com a bola, normal, afinal de contas o Flamengo, quando está atuando no Maracanã, preponderantemente é muito forte nesse controle técnico do jogo, mas com alguma saída em contra-ataque, porém menos capacidade de enfrentamento do jogo técnico. Naquele jogo do Brasileiro, o Inter pareou muito com o Flamengo em alguns momentos. E acho que, por ser o primeiro jogo da disputa pela vaga nas quartas de final, dificilmente os dois times vão se expor, né? Eu vou passar, como prometi, as prováveis escalações e você rapidamente depois vai dizer se tem favorito ou não com as escalações. O Felipe Luiz deve mandar a campo o Flamengo com o Rossi, uma dúvida na lateral direita, Varela ou Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Meio de campo a volta do Jorginho, cumpriu suspensão no Brasileiro. Alan ou Everton Araújo, a outra dúvida, Luiz Araújo e Plata, Pedro e Samuel Lino. Já o Roger Machado, o técnico do Inter, deve mandar a campo o Rocher, o Aguirre, o Vitão, o Juninho e Bernabé, meio de campo o ex-rubro-negro Thiago Maia, o uruguai Alan Rodrigues e o Alan Patrick, e na frente Bruno Tabata, né? O Ricardo Matias, a sensação, garoto, 19 anos, 1,95 m de altura, e o Wesley, em princípio, tem favorito? É o Flamengo esse favorito? Ou o Inter favorito, o Flamengo. Tem chance? Tem chance sim, mas o Flamengo é favorito, principalmente o jogo sendo no Maracanã. Eu estou prevendo uma disputa acirrada, um jogo muito tático, um jogo de muita cautela, mas bola por bola o Flamengo tem mais. Voltamos aí com vocês nos estúdios em São Paulo, Ponte Aérea, Rio de Janeiro, São Paulo. Volta aqui com a gente, porque temos isso uma ponte aérea, hein? Isso é ponte aérea, né? De graça. Em 4. Isso quer dizer, Breiler Pires, que o Flamengo, para o confronto dessa noite, é o favorito? É o favorito, Lili. Não pelo histórico, mas pelo momento, pelo elenco, pelo trabalho do Felipe Luiz, pela confiança que o time tem, por ser o líder do Campeonato Brasileiro, pelos enfrentamentos recentes entre os dois times. O Flamengo tem um time e um elenco melhor. Naturalmente se torna favorito por isso, mas do outro lado o Roger Machado também
está tentando recuperar a confiança da equipe, pode ser um confronto chave para ele, para que determine até mesmo a permanência até o fim do ano. Então, significa muita coisa para o Inter. E por ter muita coisa em jogo, por ser um jogo grande no aspecto nacional, eu vejo que a tendência é que seja mais um jogo equilibrado, como essas equipes têm feito. No Campeonato Brasileiro do ano passado, 2 grandes jogos, né? Aquele empate lá no Beira-Rio, que para mim foi uma das melhores partidas do Campeonato Brasileiro em 2024. O jogo da volta no Maracanã, um 3-2 ali, disputado até o final. O jogo que abriu o Campeonato Brasileiro desse ano. 1-1 que o Inter começa vencendo, o Flamengo tem de buscar um empate. Então, por tudo isso, é Libertadores, é jogo de mata-mata, tende a ser um jogo muito difícil, mas eu vejo que o Flamengo tem mais de onde tirar. Tem mais repertório também nesse momento da temporada. E, claro, o Inter se apega à estrela dos seus jogadores, à parte individual, a Alan Patrick, queira ou não, a Borré e Ener Valencia. Nesse momento, mesmo esses caras no banco, tem de fazer a diferença, tem que entrar em campo e agregar, o que não tem acontecido até aqui, mas pode ser também um jogo para motivar e mobilizar de forma diferente as estrelas do elenco colorado. Porque quando o confronto foi sorteado, o Cícero lembra, né, o Rafa, não é, Dom? Era assim, era um Inter que tinha até heroicamente conseguido a classificação, lembra no jogo lá no Uruguai? E aí o que a gente naquele momento imaginou? Olha, o Inter agora vai ter até um descanso no Campeonato Mundial de Clubes, vai recuperar esses jogadores que estão desgastados. E, meu amigo, quando voltar esse confronto aí é pau a pau. E a gente até se esquece, mas quem passou em primeiro foi o Inter. A melhor versão do Flamengo nesse pós-mundial, com algum momento de questionamento, alguns jogos em que ele domina a posse de bola, que ele controla o adversário, mas não consegue criar. Aconteceu algumas vezes, como por exemplo contra o Santos, em outros jogos nessa volta, mas ainda assim tem mais repertório. Acho que no jogo contra o Galo, por exemplo, na volta, o primeiro tempo que faz, o repertório do elenco, e vamos lembrar, na Copa do Brasil é diferente o parâmetro na comparação, porque a Copa do Brasil não era uma prioridade para o Flamengo, isso era bem claro, tanto a ponto de você mexer em algumas na escalação da equipe, jogando na ida, por exemplo, sem a Arrascaeta e sem o Jorginho. Hoje tem a volta do Jorginho, que estava suspenso no Brasileirão. Então o Flamengo tem mais repertório, acho que tem jogado um futebol melhor, e o Inter não deu aquele avanço que eu imaginava que ele teria após a pausa por conta do Mundial de Clubes. Agora, Cícero e Rafa, falando sobre o Flamengo, né? Ser o favorito da noite, vai jogar em casa, a campanha que vem fazendo, mas foi eliminado da Copa do Brasil. Então, como é que fica para a partida dessa noite, né? Tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, mas a pressão é maior por parte da torcida, já que saiu da Copa do Brasil, agora prioridade Libertadores também? Olha, Lili, esse discurso que todos sabem que no Flamengo fizeram, de que a Copa do Brasil não era tão importante, para a torcida pesa, porque a torcida não gostou de ver um único time carioca eliminado da fase quartas de final da Copa do Brasil. Então, para os dirigentes, para a comissão técnica, pode ter sido até um alívio para o Flamengo se dedicar aonde ele acha que é prioridade, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas para a torcida vai cobrar. Uma eliminação precoce na Libertadores da América, o clima na Gávea pode ficar de muita pressão. É isso? O brasileiro já é uma obrigação, né, Cícero e amigos? Por conta de ser o líder do campeonato, o maior investimento, ser a prioridade do Flamengo em 2025. Então, dentro dessa lógica, você já tem um cenário estabelecido no brasileiro. Mas é claro que ninguém quer abrir mão da Libertadores e o torcedor quer tudo, né? Na verdade, ainda não tivemos no futebol brasileiro nenhum time ganhando Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro no mesmo ano. E o rubro-negro, ele tem essa expectativa nutrida dentro dele, porque ele sabe que em termos de investimento, de qualidade de elenco, o Flamengo é quem tem mais poder de barganha para ser o primeiro clube a alcançar esta situação. E já não vai ser em 2025. Então isso tem um peso sim. Mas é óbvio que na hierarquia de competições, o terceiro e último lugar, ele era ocupado pela Copa do Brasil. O problema é que cai para o Atlético Mineiro, existe uma rivalidade nacional estabelecida entre os dois clubes, cai porque perdeu o jogo em casa, esta é uma realidade que se estabeleceu na mente dos torcedores, a atuação lá em BH foi até muito elogiada, e cai numa situação em que você não tem um time sedimentado o suficiente, o Dom que fala sobre a melhor versão do Flamengo, pós saída do Gerson. O Flamengo ainda se ressente de encontrar o melhor modelo de jogo para não depender tanto assim do talento individual de um outro jogador. Aí entra um que eu queria te perguntar. O Flamengo contratou, pagou muito caro pelo Carrascal, que ainda não estreou, ficou no banco
contra o Mirassol e vai estar hoje à disposição. Esse jogador pode ser o substituto do Arrascaeta, que não consegue dar uma sequência de jogos? Pode ser, acho até que tem potencial técnico para isso, mas é o Carrascal, não é o De Bruyne. Então, assim, porque a maneira como se vendeu essa contratação era como se o Flamengo tivesse contratado o cara que ia colocar a 10 no corpo, ia incorporar o Zico, ia matar a pau e vencer todos os jogos. Não é isso. É um ótimo jogador que tem muito recurso, se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro, tende muito a ajudar o Flamengo, até em função dessa questão envolvendo o Arrascaeta, que ora faz um bom jogo, ora faz um jogo mais ou menos. Dá para você projetar isso para um médio prazo. Agora, em caráter imediato, não, tanto que ele nem tem jogado ainda, não estreou ainda com a camisa rubro-negra. Então, ainda não é um Flamengo suficientemente confiável em todas as valências, mas eu acho que é o favorito sim contra o Inter. E tem esse componente para vocês analisarem também. O Carrascal hoje provavelmente deve estar no banco provavelmente não vai estar no banco de reservas, e a torcida quer ver a estreia do jogador, foi contratado, caro, e vai estar à disposição do Felipe Luiz. Até, né, Cícero, como vocês falavam, pela ausência do Arrascaeta. A gente tem uma tela que mostra o Flamengo com e sem o jogador. Nesses últimos jogos, o Flamengo sentiu muito a ausência do uruguaio, né? Quando ele não esteve em campo, o Flamengo não conseguiu ter o mesmo desempenho. Na tela, a gente tem os números dele nesta temporada, tá? Desde a estreia do time principal. O Flamengo sem o Arrascaeta desde a estreia do time principal. Foram 6 jogos, o aproveitamento só de 50%. 3 gols marcados, o Léo Pereira, o Juninho e o Joshua. Um jogo onde isso talvez seja evidente foi aquele não foi no Castelão contra o Ceará, onde o Flamengo faz um bom primeiro tempo. Sim. Aí ele sai e o time acaba sofrendo empate. O Flamengo ainda depende dele? Depende, até por característica, né? Não encontrou ainda esse jogador que pensou que poderia ser o Lohan em um determinado momento, o Matheus Gonçalves às vezes fazendo essa função, mas acabando ficando no time sub-20, e agora vem o Carrascal justamente para preencher essa lacuna. Só que a questão é física, né? Até o Felipe Luiz fala depois do jogo contra o Mirassol, a ideia era ter colocado ele, mas como ele treinou pouco e o estilo de jogo exige dessa intensidade sem a bola de pressão, ainda não pôde fazer essa substituição. Então a gente está falando de um cara que está entregando, nesse ano específico, uma versão ainda artilheira do Arrascaeta, brigando por esse prêmio na questão do Campeonato Brasileiro. Mas por característica o Flamengo ainda tem dificuldade. É um cara muito diferenciado. Hoje é muito difícil os clubes que têm jogadores com essa característica conseguir ter uma reposição a esse nível. Ainda mais no nível do Arrascaeta, ainda mais quando o seu reserva está chegando e ainda precisa se adaptar. Então por isso que faz uma diferença tremenda quando você não tem o Arrascaeta no Flamengo. Dom, desculpa, Lili. Falar da assistência que ele deu pro Plata, né, no jogo contra o Mirassol. O Plata mesmo ficou impressionado depois na entrevista pós-jogo, falando sobre a assistência dele. E é claro que ele faz muita falta, e tendo Luiz Araújo e Plata revezando o posicionamento do Arrascaeta, são boas escolhas? É um bom caminho, Lili. Eu vejo que o Felipe Luiz tem tentado montar o time, como o Dom que falou, sem existir essa dependência do individual, em que o coletivo de fato prevaleça. E a gente precisa lembrar, contra o Galo, o primeiro tempo exuberante que o Flamengo fez, sem Arrascaeta. Uma formação diferente, alternativa do Felipe Luiz, né? Em Minas. O primeiro tempo em que o Flamengo sai vencendo, joga bem. Então o Flamengo hoje, é claro que o Arrascaeta faz muita falta, e essa história de substituto do Arrasca vem desde muito tempo, desde 2019. Desde sempre, né? Tinha Renier, já tentaram o Vitinho, que agora foi contratado pelo Corinthians. Muita gente... O De La Cruz chegou a ser ventilado como esse cara, mesmo sem ter as características. Então, é impossível substituir o Arrascaeta à altura, porque é um cara que, além de craque, tem uma aura no clube, né? É um grande ídolo, é vencedor, é decisivo. E o Carrascal, por maior que seja a sua qualidade técnica, isso daí até internamente os caras já veem que trata bem a bola, mas não tem o mesmo poder de decisão. Não está ambientado ao clube, ainda não assimilou totalmente as ideias do Felipe. Então, colocar no cara já essa responsa de cara, de que você é o substituto do Arrascaeta, é muito pesado, e eu tenho certeza que o Felipe Luiz não vai fazer isso, não será injusto com o atleta, e vai aos poucos, e naturalmente a escalação inicial prioriza jogadores que estão mais estabelecidos e mais ambientados à forma de jogar do Felipe Luiz. Então, Dom, que coloca aí no campinho pra Vamos gente essa possibilidade do Carrascal, mas eu queria ver isso que a Lili também destacou, do Luiz Araújo e do Plata. Do Plata, isso. Perfeitamente, Bruno. Então vamos lá, vamos tirar o time do Inter de campo para facilitar a vida. Aqui a formação que possivelmente pode iniciar com algumas dúvidas, a gente vai destacar aqui, né?
na formação do Flamengo, com o Plata aberto pela direita a princípio, Pedro na referência, Samuel Lino na esquerda, e aí o Luiz Araújo, Jorginho voltando, né, depois de ser ausência contra o Mirassol, importantíssimo, né, para qualificar a saída de bola. A gente já viu o quanto que o Flamengo também sente a necessidade do Jorginho desde que ele estreou, parece que joga há muito tempo. Eu queria até lembrar no primeiro tempo, né, o belíssimo gol do Cebolinha contra a equipe do Atlético Mineiro na Copa do Brasil, porque teve muita movimentação dos jogadores, foi uma construção coletiva da equipe do Flamengo, que permitiu que terminasse com a jogada do Cebolinha, no caso, né, que era o titular naquela ocasião. Mas essa inversão pode ser uma solução para um time que a gente viu, como falei mais cedo, de aquele gol, e para um time que às vezes foi meio arame liso, que tem a posse de bola, roda entre os seus jogadores, mas não consegue encontrar espaço. Com esses dois aqui, você vai ter a possibilidade de um deles infiltrar, aproximar do Pedro, trabalhando como pivô. Imagino até que o Luiz Araújo trabalhe mais por dentro, mas tendo essa variação pode ser importante. Para o decorrer do jogo, eu falei, né? O Felipe Luiz falou que o Saul, por exemplo, chega muito mais para fazer essa característica do Gerson, jogando do lado direito com outra característica. E acho que aí potencializaria um lateral como o Emerson Royal, porque é um cara que vai fechar mais ainda por dentro, né? Que tem essa característica até por ser canhoto, e aí libera o corredor para o